Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração e eu creio que vai trazer muita edificação para você. Você que está nos acompanhando, seja bem-vindo. No final da mensagem, eu quero junto com você realizar uma oração poderosa pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do versículo 17 ao versículo 20. Também quero pedir para você, antes da gente começar, se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, assim você vai estar ajudando na divulgação deste trabalho tão especial. Eu creio que assim Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Olha o que diz, meus irmãos, a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 17. Jesus disse: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Jesus, meus irmãos, aqui ele estava sendo interrogado, porque, meus irmãos, Jesus abria exceções para os seus discípulos, isso mesmo, comerem. E muitas vezes eles comiam, se alimentavam e quebravam as tradições, isso mesmo, dos homens, da religião. Uma delas, meus irmãos, era comer sem lavar as mãos, isso mesmo. Ou comer, meus irmãos, sem os utensílios não estarem devidamente limpos. E muitos que viam aquilo, os religiosos, eles, meus irmãos, questionavam a respeito dessas coisas, isso mesmo. E Jesus, meus irmãos, mostra para estes homens que o maior pecado, isso mesmo, não estava, meus irmãos, nas pequenas coisas das tradições, mas sim o pecado estava dentro do coração deles. E muitas vezes, meus irmãos, eles observavam para coisas tão simples e eles negligenciavam o pecado que estava no coração deles. Como Jesus era onisciente, onipotente, e Jesus, meus irmãos, entendia e compreendia isso mesmo, os desejos dos corações dos homens, Jesus via, meus irmãos, o pecado no coração dos homens. Isso mesmo, Jesus via. E quando Jesus, meus irmãos, usa aqui este termo, onde Jesus diz: ainda não compreendeis que tudo que entra, isso mesmo, que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Jesus estava dizendo, tudo que está sendo alimentado aqui, isso vai para fora, isso vai ser jogado fora. Agora, meus irmãos, aquilo que estava sendo cultivado no coração destes homens, aquilo que estava saindo para fora, que estava sendo cultivado, aí sim, meus irmãos, era um pecado que transgredia isso mesmo. A palavra transgredia a lei de Deus verdadeiramente. E Jesus, ele disse: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Isso mesmo. O comer sem lavar as mãos, ou sem os talheres não estarem devidamente limpos, isso mesmo. Isso, meus irmãos, não contaminava, isso mesmo, eles, da forma que Jesus estava se referindo, mas sim o pecado que havia no coração deles. E muitas pessoas, meus irmãos, elas têm observado coisas tão pequenas, isso mesmo. Não, meus irmãos, que não tenham o seu valor, mas as principais, estas pessoas muitas vezes não observam. E aqui, meus irmãos, Jesus ele está trazendo um ensinamento para estes homens religiosos, isso mesmo, que o pecado estava no coração, isso mesmo. O comer sem lavar as mãos, isso não contaminava, isso mesmo. Agora,
aquilo que estava no coração deles, que saía para fora, isso contaminava isso mesmo. Olha o que Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos. Isso mesmo. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso mesmo. E tantas outras coisas mais, invejas, sentimentos facciosos. Isso mesmo. Era isso que Jesus, meus irmãos, ele estava dizendo. Antes, meus irmãos, de tudo, Jesus queria que estes homens compreendessem que o pecado estava no coração. Meus irmãos, o pecado do homem está no coração. Isso mesmo. Desde o nascimento, isso mesmo. Desde a transgressão de Adão, isso mesmo. O homem já, no seu DNA, já existe isso mesmo, o DNA do pecado. E só existe uma forma, isso mesmo, de vencer, é a gente reconhecendo e a gente buscando todos os dias ser transformado pelo poder do Espírito Santo e não negando contra a verdade. O primeiro pecado, meus irmãos, que a Bíblia relata foi do filho de Adão, chamado Caim. Quando Caim não agiu isso mesmo, da devida forma que era para agir isso mesmo, mas invejou o seu irmão Abel, e ali, meus irmãos, foi cometido o primeiro homicídio da história da raça humana. Isso mesmo. Entre os dois filhos de Adão. E isso, meus irmãos, já nos mostra que o pecado estava no coração de quem? O pecado já germinava no coração do homem. E o homem, meus irmãos, o ser humano, não pode negar contra a verdade. Isso mesmo. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que existem muitos impedimentos na vida delas. Existem, meus irmãos, muitas coisas malignas. Isso mesmo. Existem, meus irmãos, amarrações, problemas espirituais, familiares e tantas outras coisas. É pelo pecado que está enraizado dentro do coração. E só existe uma forma disto ser resolvido, é sendo tratado, reconhecido e buscado em Deus, para que isso, meus irmãos, seja transformado, este coração seja transformado, curado, limpo, isso mesmo, da malícia, da maldade, dos sentimentos maus, perversos, como Jesus aqui ele fez menção. Quando, meus irmãos, Caim, isso mesmo, por o próprio Deus não ter recebido a oferta, isso mesmo, o próprio Deus não ter recebido a oferta de Caim, Caim ficou revoltado, isso mesmo. Quer dizer, meus irmãos, que ele já, o pecado já estava no seu coração. Ele que não controlou o mal que estava no seu coração. A ponto que o próprio Deus disse para Caim, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Isso mesmo. Isso já mostrou, já revelou o que estava no coração de Caim. Porém, aí, meus irmãos, o pecado mais grave está em Caim, não, meus irmãos, controlar este mal que estava no seu coração, isso mesmo. E aí, meus irmãos, ele já cometer isso mesmo, o primeiro homicídio da história da raça humana. E Deus disse para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta, meus irmãos, no coração de toda a raça humana. Agora nos cabe, meus irmãos, a todos nós, isso mesmo. Controlar isso mesmo, reconhecer e não negar, meus irmãos, contra a verdade, daquilo que se tem. E buscar, meus irmãos, cada dia mais, por jejuns, orações, súplicas, humilhações, um coração curado, transformado. Não importa isso mesmo. Não importa o lar que você nasceu, da cultura que você veio, mas desde o momento, meus irmãos, que nós começamos a compreender isso mesmo, que você tem conhecimento da palavra de Deus,
porque você está vendo o pecado que está no mundo, isso mesmo, onde tantas coisas têm sido destruídas, famílias, isso mesmo, mortes, adultérios, prostituições, tantas, meus irmãos, isso mesmo, brigas, contendas e tantos problemas que nós temos visto hoje na raça humana, isso mesmo. Isso, meus irmãos, está devido ao quê? O mal que está no coração do homem, corrupção nos meios políticos, religiosos e tantas outras coisas mais. Estas coisas estão, meus irmãos, pelo quê? Pelo que está no coração do homem. E só existe, meus irmãos, uma forma destas coisas serem resolvidas. Meus irmãos, a gente reconhecendo e buscando, por meio do Espírito Santo, um coração transformado, curado, limpo, isso mesmo, para que habite em nós, isso mesmo, o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo. A oração mais pura que uma pessoa pode fazer, ela pedir, meus irmãos, que o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo, que haja, meus irmãos, em nossos corações. Por isso, meus irmãos, que só existe uma forma do ser humano curar o coração, tendo uma vida de oração, uma vida conhecendo a palavra de Deus, buscando isso mesmo, cada dia mais ser transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, isso mesmo, mas sim pelo poder regenerador do Espírito Santo, onde ele vai trabalhando e transformando. E nós, meus irmãos, isso mesmo, nós devemos lutar todos os dias em busca desta cura, desta transformação. Muitas vezes, meus irmãos, o ser humano ele busca muitas campanhas para milagres, para bênçãos financeiras. E muitas vezes, meus irmãos, ele não busca isso mesmo, compreender o seu coração. Ele não busca curar isso mesmo e sarar isso mesmo. Muitas vezes o mal que está enraizado no seu coração. E você não pode se culpar isso mesmo e nem negar contra a verdade. Como a própria palavra diz lá em Tiago capítulo 3. Contra a verdade nós não podemos negar, mas sim a gente reconhecer isso mesmo e buscar esta transformação, esta cura, isso mesmo, divina, pelo poder do Espírito Santo em nossos corações. Buscar isso mesmo. E não nos envenenar pelo mal que está neste mundo. Não devemos usar o exemplo do que nós vemos nas redes sociais, isso mesmo. Não podemos usar de exemplo isso mesmo. Ou, meus irmãos, buscar estas coisas para as nossas vidas, do que nós temos visto hoje no mundo, em redes sociais, nos noticiários, nos jornais, hoje nas mídias, nas novelas. A gente tem visto, meus irmãos, um cenário de vida, isso mesmo, de mostração para as pessoas totalmente contra os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus, isso mesmo. E se as pessoas não atentarem para isto e levarem estas coisas como algo normal, isso mesmo. Isso, meus irmãos, cada dia mais só estará trazendo a destruição, isso mesmo, para as famílias, para a humanidade, isso mesmo, para o cenário que nós temos visto, isso mesmo, em vez da paz, do amor, da longanimidade, isso mesmo, em vez dos frutos do Espírito Santo reinar, o que tem reinado nesse mundo, meus irmãos, é o pecado. É o pecado, é a destruição, é a malícia, é o mal, isso mesmo, porque é o que se tem no coração do homem, isso mesmo. Embora Jesus curasse, abençoasse as pessoas, isso mesmo, isso era a virtude que lhe acompanhava, porque ele era santo, isso mesmo, e o amor estava no seu coração. Mas olha aqui, meus irmãos, Jesus combatendo o mal, o pecado. Jesus é o único que tem um poder, meus irmãos, de revelar e de mostrar todas as coisas para as nossas vidas. Amém? E como eu falava para você, isso mesmo, podemos não ter culpa pela doença dos nossos corações. Podemos não ter, meus irmãos, a culpa, isso mesmo, porque já nasce no DNA do homem.
Isso mesmo. Mas, meus irmãos, o que nós devemos fazer, meus irmãos, é buscar todos os dias, isso mesmo, em oração, buscar um coração curado, transformado, limpo e santificado. Que o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo haja nos nossos corações. Que possamos ser um exemplo, isso mesmo, de cristãos santos, isso mesmo, curados, transformados, isso. Muitas vezes nós observamos tantas coisas e a gente vê, meus irmãos, que precisa ser transformado, que precisa ser colocado em ordem, e é preciso que nós venhamos lutar todos os dias buscando essa transformação para as nossas vidas. Amém? Espero, meus irmãos, que essa mensagem possa ter entrado no seu coração, trazendo vida, transformação, mudança, isso mesmo. E possamos todos os dias buscar um coração curado, transformado, santo, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E como a palavra de Deus nos diz, o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo tem que haver, meus irmãos, em nossos corações. E não esqueça, isso mesmo, o pecado, ele está na porta do coração, isso mesmo. E os maiores pecados, isso mesmo, não é aquilo que o ser humano come, isso mesmo, mas sim daquilo que sai pela boca, daquilo que é germinado dentro do coração, a malícia, a maldade, o engano, as invejas, as porfias e tantas coisas, meus irmãos, que surgem, como o próprio Jesus aqui ele falou, meus irmãos, em Mateus 15, isso mesmo. E nós devemos lutar contra estas coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar agora juntos, em uma só fé e em um só propósito. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração, meu Deus, agora, neste momento. Pai, toca agora, Senhor, nesta vida, nesta casa, nesta família. Liberta, Senhor. Sara, Senhor, os corações, Senhor. Cura, liberta da malícia, da maldade, do engano, do pecado. Meu Deus, visita esta casa, esta família, Senhor. Traz vida, salvação, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor. Visita este casamento, este lar, este jovem, esta pessoa que nos acompanha, não importa o lugar, Senhor. Muitas vezes, Senhor, tem um mal enraizado no seu coração, existe algo que precisa ser transformado, existe uma libertação que precisa ser feita na vida desta pessoa. Meu Deus, entra com poder, Senhor. Se existe alguém, Senhor, também sentindo dores no seu corpo, com enxaqueca, com depressão, isso mesmo, com sentimentos, Senhor, de ansiedade, dores na coluna, no corpo, nas pernas, meu Deus, cura agora, Jesus, opera milagres, Senhor, restaura, traz vida, paz, alegria. Espírito Santo, entra agora, Espírito Santo, neste lar, nesta vida, na vida desta pessoa, Senhor, que haja, Senhor, uma união, Senhor, dos nossos corações, Pai, do nosso coração ao teu coração, que o mesmo sentimento que houve em ti, Jesus, haja dentro de nós, Senhor, de amor, compaixão, misericórdia, fidelidade, mansidão, compromisso, santidade. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora, meu Pai, nesta vida, Senhor. Liberta, Senhor. Repreende, Senhor. Liberta de todo engano, de todo pecado, de toda mentira, Senhor. De todo o mal, Senhor, que está enraizado na vida desta pessoa, Senhor. Sabemos, Senhor, que não podemos lutar, Senhor, que não podemos lutar contra a verdade, mas é reconhecendo, Senhor, que assim somos curados, transformados, e com muita humildade, Senhor, choro, pranto, Senhor, que o Senhor entra, Senhor, e liberta e transforma e traz vida, Senhor. Guarda, Senhor, guarda a nossa boca, os nossos olhos, a nossa vida, o nosso coração. Pai, entra com poder, com providência agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço, Senhor, a sua compaixão, a sua misericórdia agora, Jesus. Restaura os lares, as famílias, restaura, Senhor, a vida desta pessoa. Traz vida, paz e alegria. Meu Deus, eu abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Que Deus te abençoe. Espero que você possa ter recebido isso mesmo, com muito carinho. Deus te ensina esta palavra e que possamos todos os dias crescer e buscar esta cura para os nossos corações. Que Deus te abençoe.